Fala, meus queridos! Eu sou a Bia Nobre, esse aqui é o Que Horror. Eu sei que eu tô mega atrasada, mas eu fui assistir ao filme Bugônia essa semana, do diretor Yorgos Lanthimos, e fiquei bem reflexiva. Resolvi trazer algumas das coisas que eu pensei por aqui. Enquanto eu assistia ao filme, algumas coisas me despertaram lembranças bem incômodas, porque eu já tive pessoas que eram do meu convívio que se envolveram com seitas e grupos conspiratórios. Vamos ignorar o final do filme por enquanto, depois eu falo disso. Mas, em essência, Bugônia acompanha uma dupla de conspiracionistas que sequestram uma empresária por acreditarem que ela é uma alienígena infiltrada na Terra. A partir desse sequestro, eles poderiam salvar o planeta. No filme, o personagem Ted tem muito forte aquele discurso conspiracionista, misturando um monte de pseudociência, falando sobre a verdade, como ele sabe de algo que os outros não sabem. Todos aqueles argumentos para justificar o plano dele. E, gente, eu já ouvi muita coisa parecida na vida real. Isso me deixou muito reflexiva, né? Porque muitas vezes as pessoas que se entregam a esse tipo de conspiração não são pessoas ignorantes, digamos assim. Pelo contrário, são pessoas inteligentes, articuladas, curiosas, mas que acabam desviando essa inteligência para narrativas completamente delirantes. Eu já ouvi coisas do tipo, numa conversa sobre a importância de preservar a água, a pessoa responder que isso já não era mais necessário porque provavelmente já existe uma máquina criada por ETs que transforma a água do mar em potável, mas que o governo oculto, composto por alienígenas que controlam o mundo em segredo, não deixa essa tecnologia ser utilizada. Já ouvi mais de uma vez aquele clássico, você não acredita agora, mas vai acreditar só quando sair no Jornal Nacional. Já ouvi até que o Carl Sagan só escreveu O Mundo Assombrado pelos Demônios porque ele era refém desses tais ETs do mal, que ele sabia toda a verdade, mas foi ameaçado e escreveu o livro só para fingir que acreditava na ciência. E aí vai escalonando. A pessoa dizendo que levitou pedra, que fez chover, que puxou a lua, fez a lua se aproximar da Terra. É muito poder para uma pessoa individualmente, né? E aí você fica meio assustado, porque não é só do tipo, ai, que papo estranho. Você fica realmente preocupada com a pessoa. E se você escolhe responder de forma mais incisiva, se você fala, ó, você está falando, não faz sentido, você tá delirando. A pessoa se afasta. E quando é alguém querido, isso é muito difícil. Eu passei muito tempo tentando entender, tentando fazer sentido daquele universo. E é louco, né? Porque é muito fácil olhar de fora e ridicularizar. Dizer, ah, essas pessoas são idiotas, são burras. Mas na real é triste e até compreensível. Geralmente são pessoas que estão perdidas, sem muito propósito e em sofrimento por conta disso, numa situação de vulnerabilidade emocional. E isso aparece no filme também. O Ted tá fragilizado, deprimido por conta do que rolou com a mãe. Ele tem um passado traumático ali com o policial, que era seu babá na infância, que é rapidamente pincelado no filme. Ele vai se isolando cada vez mais, chega a comentar que tentou se inserir em vários ramos políticos, se filiar a partidos, experimentou diferentes grupos até achar algo que realmente fizesse sentido para ele, que acaba sendo a tal seita de ET. Ele passa a consumir esse tipo de conteúdo o tempo inteiro na internet. E isso é algo que a personagem da Emma Stone comenta também. Ela fala que ele está vivendo dentro de uma câmara de eco, um ambiente, no caso digital, onde ideias, opiniões e crenças são repetidas e amplificadas, reforçando visões pré-existentes e bloqueando qualquer contato com perspectivas diferentes. Parece familiar? Dá para aplicar isso a tanta coisa hoje em dia, né? O fato é que aos poucos o Ted constrói uma verdade que de alguma forma apazigua o coração dele, dá sentido, dá pertencimento, dá um motivo para continuar. E aí fica difícil de julgar de forma simples, né? Porque no fim das contas, todo mundo já se sentiu perdido em algum momento da vida. E aí entra o ponto central do filme e da vida real. O que acontece quando a gente se sente deslocado, sem pertencimento e aparece um grupo ali que te acolhe, que diz que você é especial, porque você conhece uma verdade que o resto do mundo não conhece? Isso te coloca num lugar quase superior aos outros, como se você tivesse sido escolhido. Para alguém vulnerável, isso soa como um convite para uma vida nova, principalmente se essa pessoa tem uma necessidade forte de se sentir especial. E muitas vezes é assim que as pessoas entram em cultos e seitas. Quando você observa como esses grupos funcionam, quase sempre existe essa ideia de a gente sabe de algo que as outras pessoas não sabem, até com uma certa soberba. E isso cria uma identidade coletiva fortíssima. Mas voltando ao filme, o Ted passa o tempo todo consumindo esse tipo de conteúdo, podcasts, vídeos,
vídeos, teorias. E, gente, não é de se espantar que isso exista, né? Há canais, fóruns, comunidades inteiras dedicadas a isso. Na época em que eu tentava entender, eu também assistia muita coisa. E é assustador como a internet vira um buraco negro que só reafirma aquilo que a gente já acredita. Isso me remeteu imediatamente à série Adolescência, que mexe justamente nesse lugar sensível do período de formação, quando a gente ainda tá tentando entender quem é, no que acreditar e onde se encaixar. É uma fase cheia de dúvidas e de fragilidades. E é aí que jovens, muitas vezes inteligentes, curiosos e cheios de potencial, acabam sendo capturados por discursos distorcidos que oferecem respostas simples para angústias extremamente complexas. Surge aquela falsa sensação de pertencimento. A crença vai se fortalecendo, se fechando em si mesma, e assim como em Bugônia, em adolescência isso culmina em um crime, algo irreversível, sem possibilidade de retorno. Às vezes não. Às vezes a pessoa só fica ali repetindo discursos paranoicos sem machucar ninguém diretamente. E tem uma cena específica que me pegou muito, que é quando a Michelle, a personagem da Emma Stone, tenta argumentar com o Ted. Ela tenta trazer a lógica, trazer pra ciência, pra realidade, e não tem saída. Se você já conversou com alguém imerso nesse tipo de conspiração, você sabe. Ele sempre tem um argumento pronto, cheio de termos pseudocientíficos, falam com tanta convicção e insistência que a conversa simplesmente morre. Chega uma hora ali que você desiste e só fala, tá bom, não, pô, você tá certo. No caso do filme, sim, pô, eu sou um ET mesmo. É, isso aí. E agora vamos para um spoilerzinho do final, né? Eu fiquei meio sem entender o motivo daquele final. Por que que o filme estava construindo uma reflexão tão potente, que para mim era bem próxima de adolescência, e aí o Yorgos Lanthimos decide finalizar colocando o personagem do Ted como certo. Ele estava certo. A personagem da Emma Stone era de fato um ET. ETzilda. Isso me deixou meio dividida. Eu entendo que é mais uma camada de sátira, né? Uma forma de escancarar o absurdo. Especialmente naquela cena no final, que tá todo mundo vestido de amendoim, destruindo a Terra naquele cenário completamente ridículo. Por outro lado, essa virada me incomodou, porque ela quebrou uma leitura que até ali estava sendo muito próxima da nossa realidade. Comenta aí o que vocês acharam desse final. Olha, esse assunto me deixa muito intrigada. Então eu fui pesquisar o que a psicologia diz sobre pessoas que acreditam em teorias da conspiração. No artigo The Psychology of Conspiracy Theories, ou A Psicologia das Teorias de Conspiração, que é muito referenciado e que eu vou deixar linkado aqui na descrição, os autores investigam por que algumas pessoas passam a explicar acontecimentos importantes como sendo resultado de conspirações secretas arquitetadas por grupos poderosos e mal intencionados. O texto também levanta uma pergunta central: quais são as consequências psicológicas de adotar esse tipo de crença? Os autores concluem que as crenças conspiratórias são impulsionadas por motivações psicológicas que podem ser agrupadas em 3 categorias. A primeira delas é a categoria epistêmica, o desejo de entender melhor o ambiente, de reduzir incertezas. As pessoas têm uma necessidade básica de entender por que as coisas acontecem. A gente busca explicações para organizar o mundo, reduzir confusão e dar sentido ao que parece caótico ou injusto. Quando faltam informações claras, quando as versões se contradizem ou quando algo parece totalmente aleatório, essa necessidade fica ainda mais forte. E é aí que entram as teorias da conspiração. Elas funcionam como explicações prontas para situações complexas ou difíceis de aceitar. Diferente de outras explicações, essas teorias costumam ter algumas características específicas. Falam de ações secretas que ninguém consegue ver, envolvem vários agentes poderosos agindo em conjunto e são muito difíceis de contestar. Isso porque qualquer tentativa de desmentir a teoria pode ser interpretada como parte do próprio complô. Ou seja, para quem acredita, a teoria da conspiração oferece uma sensação de sentido, controle e coerência, mesmo que não tenha base real. Ela responde perguntas angustiantes e protege crenças pessoais, criando uma narrativa que parece explicar tudo. A segunda categoria é a existencial, a necessidade de sentir-se seguro, no controle, protegido. Além de ajudar as pessoas a entender o mundo, essas teorias conspiratórias também cumprem uma função importante: fazer a pessoa se sentir mais segura e no controle da própria vida. Todo mundo precisa sentir que tem algum domínio sobre o que acontece ao seu redor, tanto individualmente quanto parte de um grupo. Algumas teorias antigas da psicologia já sugeriam que pessoas recorrem a teorias da conspiração quando essas necessidades estão ameaçadas. Por exemplo, quando alguém sente que não tem mais controle nenhum sobre a própria vida, as teorias da conspiração podem oferecer uma sensação compensatória de poder. Isso acontece porque elas permitem rejeitar a versão oficial dos fatos e acreditar que se tem acesso a uma verdade alternativa que a maioria das pessoas não enxerga. Essas teorias podem dar também
tem uma falsa sensação de segurança, funcionando como uma espécie de detector de vilões. Elas identificam supostos indivíduos perigosos e desonestos e fazem a pessoa sentir que a ameaça foi, de alguma forma, compreendida ou até neutralizada. Estudos mostram que as pessoas tendem a acreditar mais em teorias da conspiração quando estão ansiosas ou se sentem impotentes. Outros trabalhos indicam que esse tipo de crença está fortemente ligado à sensação de falta de controle político, social ou psicológico. O problema é que, apesar de parecerem reconfortantes, as teorias da conspiração às vezes não cumprem de fato essa promessa de empoderamento. Pelo contrário, pesquisas mostram que o contato com esse tipo de conteúdo tende a reduzir imediatamente a sensação de autonomia e de controle das pessoas. Além disso, quem é exposto a teorias da conspiração passam a ter menos vontade de agir de maneiras que poderiam aumentar seu poder real no longo prazo, como se engajar em organizações, participar da política tradicional, votar ou se envolver em algum processo coletivo. Existe também ainda um efeito mais sutil. As pessoas podem ser convencidas por teorias da conspiração sem nem perceber que mudaram de opinião. Em alguns estudos, participantes acreditavam que sempre pensaram daquele jeito, mesmo tendo sido influenciados recentemente. Ou seja, as teorias minam a autonomia até no nível da consciência. Como elas reforçam a ideia de que o mundo é controlado por forças malignas, poderosas, fora de qualquer limite legítimo, não é surpreendente que pesquisas futuras indiquem que o efeito dessas crenças costuma ser mais paralisante do que libertador. E o terceiro ponto é o social. Essa aqui é a que eu identifico mais claramente. Elas estão ligadas ao desejo humano de pertencer a algum grupo e principalmente manter uma imagem positiva de si mesmo e do grupo ao qual a pessoa se sente ligada. Os pesquisadores apontam que teorias da conspiração costumam valorizar o nós, o grupo interno, enquanto atribuem culpa aos grupos externos pelos acontecimentos negativos. Isso ajuda a proteger a identidade do grupo e a preservar a ideia de que nós somos bons, competentes e moralmente corretos, enquanto os outros são responsáveis pelos problemas. Esse senso de importância é algo fácil de identificar se você já conversou com alguém conspiracionista. Dentro dessa lógica, a crença conspiratória se relaciona tanto com o narcisismo individual, uma visão inflada de si mesmo, combinado com uma desconfiança e hostilidade em relação aos outros, quanto ao narcisismo coletivo, quando o grupo acredita ser especial e injustamente desvalorizado. Mas aí vem um ponto importante da pesquisa. Mesmo que a frustração dessas motivações sociais aumente a atração por teorias da conspiração, adotá-las nem sempre é uma forma eficaz de satisfazer essas necessidades. Isso porque uma característica central das teorias conspiratórias é a representação profundamente negativa e desconfiada das outras pessoas, grupos e instituições. Em vez de resolver o sentimento de exclusão, eles frequentemente reforçam a alienação, a desconfiança social e o distanciamento do coletivo. Enfim, falei pra caramba aqui. Me digam aí o que vocês pensam sobre tudo isso. Bugônia me agradou muito de maneira geral e além de tudo isso que eu falei, o filme também aborda questões como o poder de grandes corporações, até ecologia, né, de certa forma. Tô muito curiosa pra saber o que vocês acham de tudo isso que eu falei, o que vocês acham do filme. Me digam aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal pra você não perder nenhum conteúdo daqui e me digam também se esses assuntos de culto interessam, que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Vou deixar linkado meu vídeo aqui sobre Bruxa de Blair e o vídeo da Thaís falando sobre autoras de horror nacional. Um beijo e obrigada!